é uma forma de informação privilegiada. Privilegiada por quê? Porque ela tem os seus mecanismos específicos, é uma linguagem, a chamada linguagem cartográfica. Então, os mapas, em primeiro lugar, obviamente, representam uma realidade, mas não é a realidade. Representa uma realidade reduzida, né, da superfície terrestre, mas não é a superfície terrestre, mas pretende demonstrar com muita fieldade o espaço que está sendo cartografado ou está sendo mapeado, correto? Então, quando a gente fala em mapas, nós temos algumas ideias interessantes. Por exemplo, os mapas eles estão relacionados em seu processo de confecção ao momento histórico, às tecnologias disponíveis no momento e assim por diante. Só para citar dois exemplos, para você entender que o mapa faz parte de uma opção política de quem está fazendo o mapa, vamos a um exemplo quando você vê falar sobre os mapas da Idade Média, né? Os mapas da Idade Média estão presentes nas aulas, nos livros, nos vídeos. Em todos os lugares você vê mapas demonstrando o período da Idade Média. Geralmente são mapas extremamente desenhados e com temáticas religiosas. A presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, da Virgem Maria, dos santos, dos anjinhos, peladinhos e fofinhos, né? Cada um segurando uma faixa e nessa faixa demonstrando ali, por exemplo, não sei se vocês já viram, o continente, por exemplo, continente americano, continente asiático e assim sucessivamente. Mas por que isso? Porque no período da Idade Média essa era a concepção de mundo, era uma visão extremamente religiosa do planeta e assim por diante. Por outro lado, nós temos os mapas, só para citar outro exemplo um pouco mais recente, os mapas do século XIX. Né? A partir da metade do século XVIII e até o século XIX, os mapas todos foram, sem exceção, eurocêntricos. Né? Os mapas eurocêntricos colocavam a Europa como centro do mundo. Né? E isso representava a ideologia da época, a hegemonia que a Inglaterra tinha, em especial o continente europeu, que depois no século XIX vai travar uma disputa imperialista, na verdade, a expansão do imperialismo utilizando o discurso de que o europeu era superior, portanto deveria estar no centro do universo, no centro do mundo. E os mapas representavam, na época, essa visão. Então eram os mapas chamados de eurocêntricos. Mas hoje, pessoal, então, nós temos uma ideia como princípio basilar, aquilo que orienta a construção e a interpretação e leitura dos mapas, nós temos os critérios científicos, né? Mas, Orlandir, por que os critérios científicos? Porque os critérios científicos, eles evitam a ambiguidade. Mas o que seria ambiguidade? Seria justamente duplas interpretações, ou cada um interpretar do seu jeito. Então, a visão científica, ela dá uma tecnicidade, uma seriedade e uma certeza de que aquilo que está sendo representado é aquilo que está sendo divulgado efetivamente. Tá? Mas é lógico que mesmo assim trata-se de uma ideologia, trata-se de uma visão política, né? Que hoje o mundo, basicamente, os princípios científicos norteiam as decisões políticas, econômicas, sociais e acadêmicos, né? De um modo geral. Portanto, nós podemos trabalhar os mapas com duas vertentes interessantes. A cartografia, ela tem dois ramos importantes, a cartografia sistemática e a cartografia temática. Então, diante dessa divisão, eu posso dizer para você, como nós estamos trabalhando com mapas, eu posso ter mapas temáticos e mapas sistemáticos. Então, vamos ver os mapas temáticos, né? Desculpa, os mapas sistemáticos, primeiro fica mais fácil. Os mapas sistemáticos, eles são elaborados de uma forma estritamente técnica e eles têm um objetivo geralmente mais técnico e específico. Eles estão geralmente relacionados às informações físicas, como a altitude do terreno. Por isso eu coloquei, para exemplo, para vocês, uma carta topográfica, né? Cartas topográficas são mapas de base. De base porque a partir deles se constrói todas as informações sobre o terreno e a área que você está estudando. Então veja neste mapa, que é um exemplo de uma carta topográfica, você tem as linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas
São as chamadas curvas de nível, né? Essas curvas de nível, elas são feitas de acordo com cotas altimétricas, né? Então, os locais de mesma altitude estão ligados por linhas, né? Formando linhas contínuas, as chamadas curvas de nível. Essas curvas de nível é que determinam a altitude do terreno, né? Aí você tem algumas linhas aí tracejadas em azul, que representam os rios, a hidrografia, e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Que os mapas sistemáticos, eles não são interpretados e discutidos, tratados e utilizados de forma simplória. Traduzindo, só para você entender, são profissionais com forte conhecimento técnico específico, bem detalhado, que têm condições de lidar e que lidam com as cartas topográficas, como engenheiros, né, os engenheiros de diferentes tipos de engenharia, inclusive planejamento urbano, né, as áreas que vão mexer realmente com a estrutura do terreno de uma determinada localidade. Né? Então você percebe que os mapas sistemáticos são estritamente técnicos. Porém, nós temos o grupo dos mapas, né? A cartografia, ela também demonstra informações diversas, né? Sobre diversos pontos, temas variados da geografia física ou da geografia humana. E geralmente esses mapas, eles são mais alegres, eles levam uma seriedade na sua confecção, com os pontos específicos que o mapa, os elementos específicos que todo mapa tem que ter, mas ele trabalha com cores, com figuras, né, com gradação de cores, né, com gráficos inseridos dentro do mapa, e trata de diferentes temas, sempre respondendo a 3 questões básicas: o que, onde e como ocorre o fenômeno. Então, por exemplo, eu quero demonstrar a infecção por coronavírus no Brasil no ano de 2020. Eu posso fazer um mapa do Brasil, pegar um mapa do Brasil já elaborado, sem nenhuma pretensão, aquele mapa que já foi feito pela cartografia sistemática, inclusive, né? E eu vou colocar as informações que eu desejo. Então, eu vou colocar diferentes temas. Qual vai ser o tema? Infecção por coronavírus no Brasil. Então, vou identificar. Aí eu estou respondendo o quê? Né? Então, infecção do coronavírus no Brasil em 2020. Né? Onde? Então, vou diferenciar onde houve essas infecções e como essas infecções ocorreram. Viram? Eu posso trabalhar então com as 3 questões básicas que se responde no mapa temático: o que, onde e como ocorre o fenômeno. Por isso, para eu fazer um mapa temático, eu preciso fazer a chamada coleta de dados. Como se coleta dados? Eu posso coletar os dados diretamente ou eu posso coletar os dados indiretamente, a partir de informações e pesquisas. Coleta de dados diretamente, nós chamamos de pesquisa a campo. É quando o pesquisador, o cartógrafo, vai lá no espaço que ele quer fazer o mapa e ele verifica em loco, né, presença física dele. Ou ele pode fazer de forma indireta, utilizando, por exemplo, imagens de satélites, fotografias antigas ou fotografias atuais da determinada localidade e assim por diante. Quando eu faço isso, eu estou coletando dados. Agora, quando eu jogo esses dados no mapa, para ele se transformar numa fonte de informação, então esses dados eles podem ser do tipo qualitativo. O que são dados qualitativos? São justamente aqueles dados onde você vai ter obrigatoriamente, né, os dados qualitativos, elementos diferentes, mas que não são ordenáveis. Né? Então você tem elementos diferentes e não ordenáveis. O que significaria isso? Vamos a um exemplo. O mapa que eu coloquei para você, de exemplo de mapas qualitativos, é este aí, Rede de Transporte Brasileira em 2014. Observe que eu coloquei um mapa do Brasil e esse mapa do Brasil mostra a rede de transporte naquele ano, 2014. Veja que tem aeroportos, portos, terminais hidroviários, estradas pavimentadas, não pavimentadas. O que significa isso? Significa que eu tenho diferentes informações e que nenhuma está relacionada à outra no sentido de ser maior, menor, importante, mais ou menos. Né? O que eu estou colocando aí? Simplesmente a informação, transportes brasileiro. Por exemplo, um aeroporto internacional e um aeroporto doméstico
para efeito de transporte, ele não tem mais importância. Tem importância o quê? Econômica, mas isso não está evidenciado no mapa. Então, um aeroporto não é mais importante que um porto. Pode até ser, mas o mapa não diz isso. Então, eu estou só olhando a qualidade. Então, aeroporto, combinado com terminal rodoviário e combinado com um porto, forma uma rede de transportes, que é o que eu quero identificar no território brasileiro neste exemplo de mapas. Porém, alguns dados podem ser que a gente chama de dados ordenados. O que são dados ordenados, né, para a construção de um mapa temático? É quando a gente tenta entender em que ordem o fenômeno se apresenta. Então, ordenadas, informações apresentam em ordem entre si, sem que o tamanho tenha uma importância específica. Por exemplo, se você pegar o PIB do estado de Mato Grosso, né, e você pegar o PIB do estado de São Paulo, então vamos pensar o seguinte: você olha no mapa, Mato Grosso é bem maior territorialmente falando, né? Mas como eu estou levando em consideração não a dimensão territorial de Mato Grosso comparado com São Paulo, mas eu estou levando em consideração, nesse exemplo que eu estou dando, ao PIB. Então, quer dizer, em relação ao PIB, São Paulo fica em primeiro lugar. Mato Grosso já não vai ficar acima de São Paulo. Então, neste caso, eu ordenei as informações. Então, quando eu coloco em ordem as informações os dados que eu recolhi. Veja esse exemplo que eu coloquei para vocês. Ó. Percentual de domicílios com energia elétrica no Brasil lá em 2013. Veja que tem um mapa do Brasil, bonitinho, com a escala, a rosa dos ventos, tudo que tem de científico está aí e de técnico para a construção do mapa. Agora vamos à informação do mapa temático. Qual é o tema? Porcentagem de domicílios com energia elétrica no Brasil lá em 2013. Então veja aqui os estados, né? Eu fiz aqui uma ordenação. Os estados que têm mais domicílios com energia elétrica lá em 2013, eles estão com uma tonalidade mais escura. Os que menos têm uma tonalidade mais clara e assim por diante. O que eu fiz? Eu coloquei em ordem, né? Colocar em ordem é responder o questionamento. Em que ordem? Quer dizer, quem que é mais importante? E por fim, os mapas temáticos, eles podem ser quantitativo, está relacionado à quantidade, é quando eu pergunto quanto, né? Então, os dados quantitativos representam a intensidade dos dados. Então, quando eu penso em intensidade, é quantitativo, né? Veja o exemplo que eu coloquei para vocês, produção de batata no Brasil em 2013. Veja, os estados e as regiões onde há produção de batatas. A legenda está bem claro, demonstrando aí a intensidade da produção de batatas em 2013 no estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, quer dizer, mostrei a intensidade, com que força o fenômeno está aparecendo para eu discutir, beleza? Mas para a gente ler bem o mapa e extrair deles informações, nós temos que analisar outro elemento importante, que é o título do mapa. O mapa é como se fosse um livro, um texto, um artigo, uma reportagem que você vai ler. O que você vai ler em primeiro lugar? O título, porque o título te dá uma ideia para onde você está, em que universo você está entrando. Quais as informações que você terá efetivamente a partir da leitura deste mapa. Veja, eu trouxe para você um mapa que o título é Taxa de Desemprego nos Países da União Europeia em outubro de 2018. Veja, só nessa simples frase está bem delimitado o texto. Está dizendo que trata-se dos países da União Europeia, portanto não se trata dos países europeus, apenas da União Europeia. Segundo, fala sobre o desemprego nesses países e delimita o tempo, o mês de outubro do ano de 2018. Portanto, não é de 2020, mas é de 2018. Então, aqui já trouxe um título. Se esse título me interessa, eu vou me dedicar a interpretar esse mapa, né? O outro elemento importante que o mapa tem que ter chama-se orientação. Ele vem expresso de duas formas nos seus mapas. Primeira forma, rosa dos ventos. Então, ele tem uma seta, geralmente, indicando a letra N, que é o norte. O ponto cardeal norte. Então, você tem o norte. A partir daí, você tem que extrair os outros pontos cardeais e colaterais. Então, se eu tenho o norte nessa direção,
significa que a direita, olha bem aí, né, o que está no slide, está circulado de amarelo. Aí quer dizer que à direita eu tenho o leste, à esquerda eu tenho o oeste e a parte inferior eu tenho o sul. Entre o norte e o leste eu tenho o nordeste. Entre o leste e o sul eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste eu tenho o sudoeste. Entre o norte e o oeste eu tenho o noroeste. Então, a primeira forma que a orientação se manifesta no mapa é através da rosa dos ventos. A segunda forma são os paralelos e os meridianos, que vai dar para mim latitudes e longitudes. Então, as coordenadas geográficas, latitude e longitude são elementos importantes. Então, eu tenho título como elemento importante, orientação, que corresponde à rosa dos ventos, e latitude e longitude, portanto, as coordenadas geográficas. Outro elemento importante que o mapa tem que ter, escala. Ela pode vir de forma numérica ou em forma gráfica. No exemplo que está aí para você, você tem uma escala gráfica. O que significa a escala? Significa a quantidade que foi reduzido uma realidade para caber nessa folha de papel que você tem aí na sua frente. Então, no caso, cada fração ali corresponde a 420 quilômetros nessa escala aí, lá na realidade do continente europeu. Então, a escala é extremamente importante, porque se mapa é uma representação, demonstra o tanto que foi reduzido para que o mapa fosse confeccionado, tá? O que mais que é importante? Ainda temos como importância a legenda. O que é a legenda? É um resumo das informações importantes do mapa, né? Então, a legenda ela é construída e usa-se várias técnicas. Por exemplo, usamos aí cores diferentes, mas eu poderia utilizar outras formas, inclusive figuras, né, representativas. Por exemplo, onde tem um cemitério, vou colocar uma cruz ou uma igreja, né? Onde tem, por exemplo, sei lá, um aeroporto, né? Pode ser, mas o que é importante a legenda? Ela explica as informações de forma mais detalhadas, correto? E por fim, a gente não pode deixar de falar das fontes dos dados. De onde foram retirados esses dados, né? Esses dados foram retirados de um atlas geográfico, então tem que ter essa informação. Em que página? Em que ano esse atlas foi feito, foi confeccionado? Qual a editora? Qual o autor? O nome de quem fez, né? O atlas, né? Quem publicou o atlas? É de um livro, certo? Mas é de um livro, esse mapa foi feito pelo autor do livro ou o autor do livro usou o mapa de outra fonte? E assim sucessivamente. Por quê, gente? A fonte dos dados dá credibilidade à informação, dá credibilidade ao mapa que você está trabalhando. Por exemplo, no Brasil, você não vai questionar, até certo ponto, o mapa, por exemplo, do IBGE. Ora, todo mapa que tiver como fonte o IBGE é confiável, né? O Departamento Cartográfico do Exército, no caso do Brasil, é confiável. E outras instituições, por exemplo, um mapa confeccionado pela ONU, Organização das Nações Unidas, confeccionado por um grande estudioso, né? Por exemplo, professor Milton Santos, professor, sei lá, Aziz Nassib Absaber, são figuras reconhecidas, que têm produção científica e que validam aquelas informações que ali estão. Ainda mais hoje em tempo de fake news e muitas inverdades, né? Então a gente tem que ficar muito atento às fontes de informações, a fonte dos dados, né, na confecção de um mapa. Bem, meus amigos e minhas amigas, eu elaborei 3 folhinhas de resumo e elas vão ser colocadas aí, tá? Então acompanhe o resumo e até a nossa próxima aula.